nós vamos fechar nesta noite nosso estudo no Evangelho de João, João 21, e para mim é sempre uma alegria quando a gente fecha um livro. E Evangelho de João, esse fechamento, ele fala muito para as nossas vidas. Ele fala muito sobre restauração, a restauração que Jesus Cristo proporciona para as nossas vidas. Quantas pessoas estão trabalhando e estão cansadas? Quantas pessoas estão cansadas nos seus relacionamentos conjugais? Tem pessoas que estão cansadas, inclusive, com a própria vida. Vamos ler a palavra do Senhor e tenho certeza que nessa noite o Senhor pode restaurar todo o teu cansaço, restaurar toda a tua vida. João 21, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, abra a sua Bíblia e fique com ela aberta. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco naquela noite, não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois da ressurreição dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor,
quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra, ela é guia, ela é bússola. A Tua palavra, ela cura, ela restaura. A Tua palavra é inspiração. A Tua palavra, ela nessa noite pode fazer milagres tão grandes em nós, ó Pai. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha sobre nós nesta noite. E venha, ó Deus, com o poder da Tua palavra, curar, restaurar, dar-nos a visão que o Senhor deseja para cada um de nós. Assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Os discípulos passam uma noite toda tentando pescar e não pegam nada. Quem é pescador sabe que no primeiro dia geralmente você não pega nada. Você está tão ansioso que parece que você repele os peixes. Eu já passei algumas experiências assim na pescaria, que no primeiro dia a gente não pega nada. De repente, no segundo dia, quando alguém pega, é aquela festa no barco. A alegria de pegar um peixinho. Às vezes você pega uma piabinha, um peixinho bem pequenininho, todo mundo fica feliz, né? Ainda mais pescador que vai de vez em quando no rio, no lago. Mas esses discípulos aqui, eles eram os pescadores experientes. E pessoas experientes têm a grande tendência de adquirirem autoconfiança nas suas vidas. E adquirindo a autoconfiança em suas vidas, elas muitas das vezes podem passar por perversos sufrágios, pode passar por situações porque deixam de confiar em Deus. Muitos cristãos naufragam assim na sua vida cristã, porque se envaidecem e confiam demais em si próprios e menos em Deus. Essa história é triste. Ao mesmo tempo que ela é triste, porque eles estão cansados, essa história nos traz um momento singular. Eles viram Jesus ressurreto. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso para mim é suficiente, para a minha fé. Esses homens, esse registro, esse texto que circulou no meio da igreja primitiva, que várias igrejas entraram em contato, esse texto que foi preservado ao longo de tantas e tantas eras, e nós podemos ler esse texto hoje, e podemos meditar nesse texto hoje. Isso por si só já é um milagre, isso por si só já deveria encher o seu coração de esperança, já deveria encher o seu coração de alegria, de saber que um texto tão sagrado, tão profundo, uma narrativa de homens simples, tiveram um encontro com um homem que havia sido assassinado na cruz, mas que ressuscitou, e eles o viram pela terceira vez. Isso deve encher o seu coração de esperança, isso deve gerar em você uma fé, uma confiança plena em Deus. Mas não somente isso. É interessante esse encontro. Eles olham, mas não conhecem. Porque uma outra questão do cansaço, o cansaço distorce a nossa visão. O cansaço distorce a nossa interpretação. Quantos relacionamentos se desgastam com o passar dos anos, e aí simplesmente porque nós vamos envelhecendo,
Chega, por exemplo, na minha idade, você vai no oftalmologista, ele fala, você está com vista cansada. Eu falei, a gente cansa tanto que cansa até as vistas, né, gente? Então, a gente, vista cansada. E tem muitas pessoas que estão cansadas assim em suas vidas. Porque eles estão tentando viver, estão tentando lutar braviamente, mas não estão vendo o resultado que elas gostariam de colher. Esses homens estão atravessando esse conflito, este momento. Mas estes homens, eles deixaram de ouvir o que Cristo havia dito para eles. Jesus disse para eles, permaneçam em Jerusalém. Eles não aguentaram. A ansiedade dominou o coração deles. A ansiedade fez com que eles saíssem de Jerusalém, fossem para a beira do mar de Tiberíades. Eles caminharam por volta mais ou menos de 7 quilômetros para chegar até a beira do mar de Tiberíades. Eles foram lá, pegaram as suas coisas, então eles estavam começando um novo projeto de vida. E eles tinham visto Jesus por 2 vezes, e agora eles estavam abandonando a fé deles. Quantas e quantas pessoas estão assim na sua vida cristã? Quantas e quantas pessoas viram o Jesus agindo na sua vida? Oraram para Deus dar um casamento, tem um casamento e agora se cansa do casamento, se cansa da vida, se cansa do trabalho, se cansa de tantas e tantas coisas e começam a virar as costas para encontrar alguma resposta. Mas muitas das vezes o coração do homem é enganoso, como já diz Provérbio, o nosso coração é enganoso e nos conduz a caminhos distantes do Senhor. Por isso que Jesus vai até eles, amém, irmãos? Jesus vem hoje até nós aqui nessa noite, amém, irmãos? Ele vem até nós para nos dizer, volta, filho, volta. Vamos trocar esses óculos cansados. Vamos tirar esse cansaço da sua vida. Vamos deixar de projetos que estão te cansando e te colocando distante do meu caminho e do meu propósito. É isso que Jesus faz. Ele chega lá até a beira dessa praia. Ele olha e percebe o coração frustrado, cansado, angustiado daqueles homens, e ao olhar para esse coração cansado, angustiado e frustrado, ele dá a eles uma palavra. Porque ele sabia que esses homens cansados, angustiados, tristes, porque a vida às vezes nos torna assim, cansados, angustiados, tristes. Às vezes nós entramos em processos de lutos por perdas, lutos por situações que nós atravessamos, por situações que infelizmente não foram como nós queríamos. Mas dentro do coração desses homens existia uma fagulha de fé. Existe uma fagulha de fé na sua vida nessa noite? Se existe uma fagulha de fé na sua vida, eu quero dizer que Deus não precisa de muita fé. Jesus não precisa de muita fé para agir no seu viver, para agir na sua história. Jesus, ele olha para esses homens cansados, frustrados, que eles já tinham abandonado ele, e ele olha e fala, joguem a rede para o lado direito. Um pouco de fé gerou obediência. E eles obedeceram, jogam as redes. E eles recolhem. E que pescaria, hein, irmãos? Eu nunca peguei 153 grandes peixes. Aliás, o peixe maior que eu já peguei foi um peixe de 18 quilos. Foi um peixão. Foi uma única vez também. Depois eu peguei um menorzinho. Foi 18 quilos. Pesou, pesou. Pesou, irmão. Foi sim, na história de pescador não. Foi só um que eu peguei assim. E eu peguei um pintadinho uma vez lá na Araguaia. Oh, que felicidade, irmãos. Lá na Araguaia, pegar um pintado, nessa época, não está fácil. Eles pegaram 153 grandes peixes. Eu fiquei olhando, eu fiquei vendo isso aqui, eu falei, gente, esse João era pescador mesmo. Ele foi lá e contou os peixes. Não é interessante isso? Ele vai lá e conta cada peixe que estava dentro da rede. E eles ficam felizes com o resultado do que eles tiveram, de uma pequena obediência.
de uma pequena experiência com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você quer um milagre grande na sua vida, e você está buscando fazer tantas e tantas coisas, e Deus só quer uma pequena obediência para você. Deus só quer uma pequena obediência. Jesus fala para eles: joga a rede para o lado direito. Quantos e quantos crentes têm dificuldade de obedecer às pequenas coisas? Deus tem muito para te encher, querido irmão, querida irmã, amém? Deus tem muito para te abençoar. Deus tem muito para derramar sobre nós. Para de ficar pescando na sua força. Para de ficar vivendo essa vida nessa terra, na sua força, no seu querer. Comece a obedecer a Cristo Jesus. Comece a obedecer ao que Cristo está dizendo. Abandona o teu caminho de pecado. Abandona o caminho da tua altivez. John Piper, ele diz assim: confiar em Deus é lançar as redes no vazio, sabendo que Ele proverá, pois a nossa suficiência vem de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Fala comigo: a minha suficiência vem de Cristo Jesus. Só dele, querido irmão, não está nas suas forças. Você quer um milagre? Dependa de Deus. Você quer ver algo acontecer na sua vida? Obedeça o que Cristo tem dito para você. Permaneça firme na palavra de Deus. A pesca é maravilhosa, e eu acho tão maravilhoso esse registro dos 153 peixes. E é interessante que o mundo antigo, desse período, eles acreditavam que tinham 150 povos. Não é interessante? Eles acreditavam que eram 150 povos. E Jesus havia falado para eles que eles deveriam permanecer em Jerusalém, porque eles receberiam o Espírito Santo para ser testemunha em todas as nações, até os confins da terra. Deus dá prova do seu amor para conosco, amém, irmãos? Ele dá prova do seu amor. Você não precisa ficar buscando: Deus, me dá uma prova, me dá uma prova. Ele já deu a sua prova. Então tem essa doutrina hoje, essa coisa do pessoal: faz uma prova diante de Deus, busca uma prova diante de Deus. Não, querido irmão, para com isso. Leia a tua Bíblia e veja o que a Bíblia está dizendo, irmão. Não faça como esses homens. Cristo ressuscitou, aparece para eles. Você já orou, já viu Deus fazendo. Você já orou, já clamou, Deus já te respondeu. E o que você quer mais? O que você está buscando mais? Você quer mais misticismo? Você quer mais coisas? E você está esquecendo do que Deus já fez, de abrir essa palavra hoje, ler essa Bíblia hoje, estar neste local, adorar a Deus, já é um grande milagre. Já é um grande milagre, porque 2/3 da população mundial não tem esse privilégio que nós temos. Isso já é um milagre, isso já é uma bênção. Por isso que nós precisamos entender que os nossos pequenos milagres vêm do Senhor, amém? Confie em Deus, que a tua suficiência não esteja nas tuas forças, mas esteja em Deus. A segunda questão, gente, amor não é filosofia. Amor é atitude. Fala comigo: amor é atitude. Olha o que Jesus faz. Jesus prepara. Jesus não está aqui emburrado com esses meninos não dele. Esses meninos dele, ele não ficou emburrado não, ele foi lá e fez a janta. Tem gente que fica emburrado, né? Não faz janta, não faz comida. Aí tem o homem que fala assim: não, ela que tem que fazer a janta, mas por que você não foi lá e fez a janta? Eu não sei fazer. Você tem o YouTube, você aprende tanta coisa ruim no YouTube, por que você não aprende a fazer pelo menos um omelete? Dá para fazer um omelete. Jesus vai e prepara a janta. Dá para você entender isso? Que coisa maravilhosa. Jesus, ele não está com a varinha ali pronto para... Vocês fizeram isso. Não. Ele fala: vem, senta aqui, ó. Vamos jantar.
Jesus já tinha pescado, já tinha um peixinho pronto. Olha que coisa gostosa. Jesus já tinha passado na padaria, levou os pães. Jesus gostava sempre de uma mesa, irmão. A mesa é lugar de cura. Fala comigo, mesa é lugar de cura. Não torna a tua mesa lugar de briga, não. Pode brigar em qualquer lugar, mas menos na mesa. Amém? Mesa é lugar de cura. Jesus faz e fala assim, vem comer. Ah, gente, que coisa, que experiência maravilhosa, não é isso? Quando a minha mãe estava bem, ela ligava lá em casa e falava assim, Carlos, vem, eu fiz aqui um macarrão frito para a gente comer. Saudade que eu tenho de comer o macarrão frito da minha mãe. Faz 14 anos que ela não consegue mais fazer uma comida. E eu tenho essa saudade. Vem comer o macarrão frito. E eu fico pensando aqui, depois dessa experiência, esses homens terem sentado na mesa com Jesus, estarem exaustos, cansados. Jesus fala, senta aqui, vamos comer um peixe, vamos comer um pão. E eles sentam ali com Jesus. Irmão, aprende uma coisa aqui hoje. Jesus ensina que amor é servir. Fala comigo, amor é servir. Então ele vai e serve, ele demonstra isso servindo. Novamente, lá na ceia do Senhor, o que ele fez? Na última ceia, ele foi e lavou os pés dos discípulos. Aqui agora ele novamente está servindo eles. Você se converteu em Cristo Jesus? Então você precisa ser um servo. Você precisa servir. Gente, está acontecendo tantos e tantos absurdos no meio evangélico, idolatria de pastores, de bispos, idolatria de músicos, idolatria de coisas malucas, sem sentido, porque não é para ter isso. Evangelho não é negócio de popstar, não. Tem até, agora, eu estava vendo aí que tem esses... agora esqueci o nome, não vem o nome aqui agora. Disputa aí para dizer quem que é o melhor pregador, a melhor pregadora. Eu falei, gente, que distorção é essa? Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Amém, irmãos? Nós vamos viver o Evangelho. Fala comigo, eu quero viver o Evangelho de Jesus. Não é esse Evangelho popstar aí não, irmãos. É o Evangelho de Jesus. E com Jesus eu aprendo que eu tenho que servir. E com Jesus eu aprendo que eu faço um jantarzinho lá em casa para as minhas filhas, para minha esposa, quando está chegando cansada, e elas chegam, nós comemos, nós agradecemos a Deus, transformamos aquele momento um momento em que somos curados e restaurados pelo amor de Deus, porque alguém está disposto a servir. Nós precisamos sempre, o verdadeiro cristão ele está disposto a servir, em ser útil, em ajudar, em estender a mão, em prestar um socorro, como Jesus está fazendo. Olha que coisa interessante nesse texto, queridos irmãos. O amor é o melhor remédio, fala comigo, o amor é o melhor remédio. Quando você estiver pensando em desistir, lembra sempre de Jesus com Pedro. Pedro desistiu. Ele traiu Jesus. Ele pegou a espada, atacou o soldado, traiu Jesus. E Jesus vai ter um bate-papo com Pedro. E Jesus vira e fala para ele assim, ele faz uma pergunta. Você me ama? A nossa língua portuguesa é uma língua muito pobre, porque o termo no grego, eles têm 3 termos para dizer o que é um amor. O amor ágape, o amor divino, o amor completo, o amor filéu, que é o amor de família, de pai com filho, e o amor eros, o amor entre um homem e uma mulher.
E aqui, quando Jesus pergunta, ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Ele fala ágape. Mas Pedro, quando responde, ele diz assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Eu te amo, eu te respeito, eu entendo que o Senhor é uma pessoa que precisa ser respeitada. Nessa primeira resposta, Jesus diz para ele, então, assim: cuide dos meus cordeiros, cuide das pessoas. Porque, querido irmão, o que realmente vai curar a tua vida não vai ser um remédio, o elixir da juventude. O que vai curar a tua vida é o amor. É a decisão de amar. E o amor, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai nos dizer que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Então o amor é servir. O amor não é desistir, não é trocar. Jesus novamente pergunta a Pedro: e aí, Pedro, então, tu me amas? Novamente, ele pergunta a ágape. E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu filéu, eu gosto do Senhor, eu te respeito, Senhor. Gosto muito do Senhor, te respeito. Jesus não, agora ele não fala cuide, agora ele fala pastoreie. Porque cuidar é um sentido de que você fica ali enquanto outra pessoa vai vir cuidar. Agora, quando ele fala pastoreie, ele está falando para você: não, agora você tem que ter uma postura diferente. Você tem que ter uma postura diferente. A sua postura agora é pastorear, e pastorear é além de cuidar. Ele não só vai cuidar por um período, ele vai cuidar, vai passar a noite, ele vai curar a ferida, vai tirar o carrapicho, vai atrás da ovelha perdida. Agora pastoreie. Novamente Jesus então pergunta, pela terceira vez, é interessante que João registra, pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Oh, gente, Pedro ficou magoadinho. Pedro é da geração mimimi, século 21. Quantos e quantos ficam magoadinhos com as coisas hoje em dia? E Pedro ficou magoadinho. Por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. E Jesus encerra: cuide das minhas ovelhas. No sentido de que Jesus deixa a ele e confia a ele a missão de cuidar das ovelhas. Quais eram as ovelhas? Os discípulos. Quais eram as ovelhas? As pessoas que estavam caminhando com ele. Olha que coisa bonita. Jesus não quer que você queira viver uma experiência religiosa que você não será capaz de viver. Entenda isso nessa noite. Jesus quer que você tenha uma experiência com Ele verdadeira e sincera. Fala comigo, sincera. A tua experiência com Cristo é sincera? É verdadeira? Pedro é sincero. Pedro é verdadeiro. Ele diz aquilo de fato que ele está atravessando, aquilo que ele sente. E Jesus conversa com ele e diz para ele: eu tenho uma missão confiada para você. Talvez você hoje precise entender isso. Jesus não quer supercrentes, Ele não quer homens perfeitos, mulheres perfeitas, Ele quer pessoas que estejam cansadas. Ele quer pessoas que cometeram erros nas suas vidas, que cometeram falhas. Ele quer essas pessoas porque Ele quer restaurar essas pessoas com o amor dEle, amém? Fala assim comigo, amém, Senhor Jesus. Porque eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que foi restaurado pelo amor de Cristo Jesus. Nós somos essas pessoas que precisam ser restaurados pelo amor de Cristo Jesus. Nós somos essas pessoas que precisam então experimentar a cura desse cansaço existencial, desse cansaço de nossas almas.
Nós somos essas pessoas que precisam ser restauradas na nossa sinceridade espiritual. Nós precisamos buscar a Cristo Jesus como uma verdade que seja profunda, uma verdade que seja real, uma verdade porque Ele tem o escrito, o que vai ser os nossos dias. E Ele diz aqui para Pedro como vai ser o final dos seus dias. Pedro, então, ele vai sofrer, ele vai ser preso, vai adoecer na prisão, Pedro vai sofrer martírio. O único que não sofre martírio é João. João morre de velhice, isolado na ilha de Patmos. E Jesus também diz como será o final da vida de João. Quem tem o seu futuro nas suas mãos, nas palmas de suas mãos, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? É Jesus Cristo. Então confie nele, busque Ele, viva para Ele, obedeça a Ele naquilo que Ele te pede. Se é jogar a rede para a direita. Se é ler a palavra, é ler a palavra. Se é orar, é orar. Se é discipular, é discipular. Se é viver o Evangelho com sinceridade, é com sinceridade. Se é buscar a Ele, é buscar em espírito e em verdade. Se é para adorar, que seja de fato com o todo da tua vida. Se é para viver por uma missão nestes dias, é para viver pela missão dEle, não pela nossa. Se é para buscar algo que seja a glória dEle e não a nossa. Se é para fazer algo nessa vida, é para amar. É para servir, é para preparar o jantar para quem está precisando, para quem está cansado, está com a alma cansada, abatida, aflita, distante. Quem tem o alívio para as almas humanas se chama Jesus Cristo, amém, irmãos? Dá um glória a Deus. Só Ele que tem esse alívio, só Ele é esta verdade, só Ele é esta esperança. Como eu amo a palavra. Como eu amo a palavra. Agora, esse texto nos diz uma coisa muito importante. Até aqui, Pedro trai, Pedro cansa, abandona. Mas depois daqui, Pedro persevera até o fim dos seus dias. Amém? Ele vai escrever em 2 de Pedro que ele vive entendendo e suportando as leves e momentâneas lutas, aflições, adversidades da vida, sabendo que Deus está preparando uma glória maior para a vida dele. Glória a Deus, irmãos. João vai terminar os seus dias escrevendo lá em Apocalipse, dizendo: aquele que prometeu que vem, virá, que todas as profecias deste livro se cumprirão. Querido irmão, o grande perigo do cansaço espiritual é você desistir. O grande perigo da vida cristã é você desistir. E nesta noite eu quero te dizer: persevere até o fim. Lembra lá do Salmo 23? Fala junto comigo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei
na casa do Senhor para sempre. Feche os teus olhos. Entrega todo o cansaço da tua vida, da tua alma, àquele que tem a cura, aquele que prepara o banquete. Os discípulos sentaram ali na beira da praia e comeram um banquete com o bom pastor. E ele restaurou a vida, a fé, a esperança. E eles viveram o restante dos seus dias amando a Cristo, servindo a Cristo, testemunhando de Cristo todos os dias da vida deles. Se hoje você chegou aqui cansado, se hoje você chegou aqui esgotado, Deus hoje quer te restaurar. Se você quer essa oração, fique em pé onde você está. Eu quero orar por você nessa noite. Santo Deus, eterno Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é maravilhosa. E hoje, ó Deus, essa experiência tão profunda, ó Deus, com a Tua palavra, que venha, ó Deus, esclarecer as mentes, os corações. Aqueles que hoje, ó Deus, querem, ó Deus, experimentar a renovação da fé, como Pedro experimentou. Querem reexperimentar, ó Deus, a cura para seguir até o fim, como João experimentou. E aqueles 11 homens, ó Deus, seguiram até o fim dos seus dias, andando sempre com o bom pastor que és Tu, Cristo Jesus, andando, enfrentando as batalhas de suas vidas, mas perseveraram, andaram firmes e constantes contigo. Nessa noite, Pai, vem com Teu poder do Teu Espírito, restaura, ó Deus, os corações, restaura o vigor, restaura a fé, restaura a esperança, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Que caia por terra, ó Deus, toda a opressão espiritual em nome de Cristo Jesus. Que caia por terra, ó Deus, todo desânimo em nome de Jesus. Que hoje haja, ó Deus, a renovação da fé, da confiança plena no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor tem nos sustentado, sabendo que o Senhor é a nossa torre segura, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que essa noite, ó Deus, seja a noite da renovação, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.